para que assim se possam salvar. Amém. Vamos orar? Incline a sua fronte com a Bíblia aberta. Suplique ao Senhor que fale ao teu coração. Suplique ao Senhor que transmita verdades práticas, que transformem sua conduta, seu comportamento, seus pensamentos, suas palavras. Creia no Espírito santificador da palavra, que transforma a palavra em vida. Oh Espírito Santo, és tu aquele que nos conduz por um caminho de triunfo por meio de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que está vivo, o Espírito Santo que está na igreja, o Espírito Santo enviado da parte do Pai. Esse Espírito Santo que nos habilita a viver de um modo diferente. Meu Deus, o mundo espera uma igreja se levantar. A própria natureza está esperando. A natureza espera e geme até por os filhos de Deus que se levantem. Pai, que o grito que está nessa palavra chegue até os nossos ouvidos e não pare de falar no nosso coração. O grito é: viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Senhor, que eu possa viver isso. Porque se eu não viver, eu sou o principal culpado porque eu prego. A responsabilidade é grande. Me ajuda. Oh, bendito Santo. Mas todos nós queremos viver para a glória de Deus. É sinceros os nossos desejos. E o Senhor vai nos honrar. Muito obrigado. Amém. Amém. Podemos assentar. O cenário de escândalo é caótico. Eu estou falando das notícias da semana. É sempre bom ler a Bíblia com um olhar no jornal. A Bíblia é atual. Confira. Veja como se cumprem. Um governador cristão foi preso recentemente. E ele foi preso enquanto fazia um programa de rádio evangélico, para o público evangélico. A Polícia Federal chegou lá e prendeu ele. Um pastor líder de partido político foi preso, porque o seu partido se transformou numa corrupção. Uma pastora psicopata assassinou seu marido, seja lá com as desculpas que ela queira dar, pois na verdade ela não é réu confessa. Mas o fato é que ela está dependurada pelo seu foro privilegiado. Porque já existem muitas declarações de que ela não fez isso sozinha. Ela corrompeu um número grande de filhos para fazer isso. Todo mundo conhece essa história. Vocês estão relembrando? Porque a lista é enorme. A lista é enorme. E todos esses que eu citei, quantos mais você talvez esteja imaginando aí, já viu no viver, na sua caminhada, na sua carreira, tantos tombarem. Todos fizeram o que fizeram porque se acharam livres para fazer de acordo com a consciência que tinham. Mas o que está acontecendo com o Evangelho, meus irmãos? O que está acontecendo com o Evangelho? Nós dizemos que é nosso, mas ele não é nosso. Então, o título desta breve mensagem, essa será realmente breve. Ela está concisa numa reflexão só. Outro dia eu demorei um pouquinho, mas hoje não. O título dessa mensagem é o mito da liberdade absoluta. Você pode repetir comigo? O mito da liberdade absoluta. E a verdade. De um lado nós temos o mito da liberdade absoluta e de um outro lado nós temos a verdade absoluta. E esses dois conceitos são importantes para a compreensão desse texto. O argumento de convencimento que o pai da mentira utiliza, e quem é o pai da mentira? E ele também é chamado príncipe deste mundo, pai da mentira. A principal base de argumentação
para convencer a raça humana é a aspiração que nós temos por mais liberdade. Todo mundo sonha em ser mais livre. E o desejo de ser livre projeta o homem numa ilusão. A ilusão da liberdade absoluta. Eu posso ser totalmente livre? Paulo, o apóstolo, dá uma direção para a igreja através de uma questão pontual, bem específica, num problema cultural, dentro de uma geografia limitada, que é a cidade de Corinto, mas dentro desse contexto, Paulo fala de lições para nós, 2000 anos depois, do outro lado do mundo. Lições sobre liberdade individual e liberdade que mais se fala hoje. Sobre um mundo que vive num Deus. Um Deus chamado direito humano. O direito humano está querendo tomar o lugar do trono de Deus, se assentar lá e reinar sobre tudo e todos. Porque o homem tem direito, o direito do humano, o direito à liberdade individual, o direito às liberdades. E é por isso que o diabo, esse príncipe do mundo, esse pai da mentira, usa a propaganda preferida dele, usando justamente a premissa da liberdade. Quando ele diz: meu corpo, eu posso fazer o que eu quiser, porque o corpo é meu. Isso dizendo sobre a mulher, e a mulher que quer abortar. Meu corpo, minhas regras. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou o dono de mim. Eu posso tudo. Uma mentira foi trocada, uma conversa entre Satanás e uma mulher gerou a seguinte deturpação: se você comer essa fruta, você pode ser igual a Deus. Olha a propaganda, como que é sedutora. E diz que o fruto ele era desejável aos olhos para dar entendimento. O diabo colocou na cabeça da mulher. Essa parte aí, não existia essa parte aí. Foi o diabo que colocou na cabeça da mulher que o fruto que estava lá, que era proibido, que Deus falou: não comerás dessa árvore. O diabo conseguiu fazer uma propaganda que diz assim: esse fruto é desejável aos olhos para dar entendimento. Você tem que comer, porque o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Que coisa mais livre do que você ser o seu próprio Deus? E o que hoje o mundo, a ideia desse século tem tentado fazer? As pessoas, torná-las deuses de si mesmos. Não tem que prestar conta a ninguém, porque uma liberdade limitada não é liberdade. Se a minha liberdade está limitada, então eu não sou livre. Eu tenho que ser livre totalmente e sem qualquer consequência. Não há consequências para a minha liberdade. Isso é um mito. Esta é a ilusão de Satanás. E quando nós nos deparamos diante desse problema bem específico, em que um animal, ou alguns animais, antes de serem levados para o açougue, antes mesmo de serem abatidos, lá na cidade de Corinto, eram consagrados às entidades principais da cidade, os deuses que representavam aquela cidade, que protegiam aquela cidade. E aqueles animais eram consagrados antes de serem mortos. Antes de irem para o açougue. Agora, como que uma questão tão pontual como essa
pode nos dar lições sobre essas verdades que hoje nós estamos deparando com ela, sobre a liberdade individual e sobre os direitos humanos? E a resposta é uma só. O que é lícito? O que é licitude? E aí nós começamos a entrar no texto, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, Paulo diz, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas. Lícito é a característica daquilo que é de conformidade com a lei, aquilo que é permitido fazer. Não é contra a lei. Portanto, licitude há. Eu posso fazer. Mas existe um mas. Existe um porém. Existe um contudo na Bíblia. Você já deve ter visto presos. Pessoas que já viveram dentro do regime penal, prisional. E quando soltos, eles não conseguem se controlar e dentro dessa nova vida, eles não conseguem viver em liberdade, sem praticar crimes. E eles sempre se veem às voltas de novo com a criminalidade. Meus amados, você que foi alcançado pela graça de Jesus, você é um preso que foi restituído à vida e à vida social. Você foi devolvido à liberdade. Eu e você sabemos nos comportar dentro desse novo regime de liberdade que Cristo nos chamou. Porque nós não temos mais a mentalidade de prisioneiros, amém? O prisioneiro, ele na mente, ele continua sendo um ladrão. Ele continua sendo um criminoso. E quando ele vê a oportunidade, ainda que ele esteja aí fora, cheio de liberdade, são oportunidades para voltar de novo para o crime e, consequentemente, voltar à prisão. Ele não consegue se conter, porque ele é escravo. Mas o cristão, ele foi liberto. E liberto por Cristo, nós aprendemos a nos comportar diferente. Você está entendendo a linguagem que Paulo está falando aqui? Que todas as coisas convêm, mas nem todas são lícitas. Todas as coisas convêm, mas nem todas edificam. Você não tem que viver, nós não temos que voltar lá atrás. Deus diz o contrário. Se por um lado o diabo diz que a liberdade é absoluta, Deus diz que a liberdade é condicionada. A nossa liberdade é condicional. Porque nós mesmos, o próprio homem, é escravo do pecado. Nós somos, isso não há como negar, porque desde que a natureza foi corrompida, a nossa essência foi comprometida. A única liberdade que o homem pode desfrutar é espiritual agora, com Jesus, através de Cristo, através da cruz, através da abolição do Calvário, nós somos libertos do nosso estilo de vida anterior. E agora nós somos chamados para a ressurreição. O velho homem já morreu, agora é um novo homem que se levanta em justiça. Aleluia, pela graça. E é por isso que dizem, 2 Coríntios 3,17, você pode abrir, abra comigo 2 Coríntios 3,17. Liberdade é condicionada, irmãos. Não existe liberdade total no mundo mais, acabou isso. Não existe liberdade total. Toda liberdade no mundo é condicionada. O mito da liberdade absoluta é um mito, é uma ilusão. Olha aí. Mas Cristo, Ele dá liberdade interior. É isso que nós precisamos. Olha o que diz aí. O Senhor é o Espírito. E onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade ou libertação. É o mesmo romper das algemas, é o romper dos grilhões, é a quebra das cadeias que nos prendem. E nós podemos adorar o Senhor. E eu lembro até daquela canção, né? Livre para adorar, né?
livre para adorar, livre para louvar o Senhor. Glória. Isso é que é libertação. Somente os livres em Cristo podem desfrutar dessa liberdade espiritual. Paulo fala sobre a lei do amor. E é sobre essa lei do amor que o versículo 24 diz: ninguém busque o próprio proveito, antes cada um o que é de outrem. Olha só a inversão da contracultura. A contracultura cristã vai no caminho inverso. Enquanto no mundo nós somos instruídos a nos tornarmos deuses, cheios de egoísmo, individualismo, indiferença. No cristianismo, Cristo nos chama para nos importar com o que é da parte do outro, preocupação com a lei do amor. Essa lei do amor é onde Cristo nos coloca o Espírito Santo. O Espírito Santo entra no nosso espírito. O nosso espírito é formado de consciência, intuição e comunhão. O Espírito Santo de Deus entra nas 3 partes do nosso espírito e ele trabalha ali especificamente na consciência, porque a nossa consciência agora é convencida do pecado, da justiça e do juízo. E assim, meus amados, nós nos tornamos idôneos da parte de Deus para gerir as nossas vidas e as nossas escolhas, sempre pautados pela direção que Deus dá através da sua palavra e através do seu Espírito que em nós habita. E aí nós não precisamos ter medo de vivermos livres, mas não abusaremos da nossa liberdade para dar ocasião à carne, vivendo na libertinagem. Porque, veja, existem virtudes que estão entre 2 extremos. Você agora é livre. Antes era preso, escravidão total, não podia nada. Mas agora é livre. Liberdade está no meio. É o equilíbrio perfeito entre fazer a vontade de Deus, preocupar com a minha consciência diante de Deus e buscar aquilo que é do interesse do meu próximo também. E aí eu estou vivendo livre. Agora, se eu abusar demais dessa libertinagem, eu saio da escravidão do não pode, não pode, não pode, e caio no extremo da depravação, do pode tudo, pode qualquer coisa, pode isso. Não, agora não tem nada a ver, porque agora eu estou na graça. Então existem extremos, e o Espírito Santo é tão maravilhoso, a palavra de Deus é perfeita, e ela nos dá um equilíbrio exato entre viver reprimido. O cristão não pode viver reprimido, preso, cheio de amarras e grilhões, porque agora ele é livre, mas ele também não vai extremar para o outro lado, ele não vai dar vazão à sua liberdade e fazer com que ele se perca no caminho. Olha só como é que muitas pessoas, pelo descuido ao decorrer da caminhada cristã, por não terem pastoreio, por não terem cuidado, e não serem checadas, não se submeterem, acabam se tornando o quê? Exemplos de escândalo para as pessoas do mundo e até para as pessoas do Evangelho. É o que nós estamos diante dessa realidade. Agora sim, a questão pontual. A questão pontual está descrita aqui. Se algum dos infiéis, versículo 27, vos convidar e quiserdes ir comer de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Meus amados, o cristão, ele não é um esquisitão. Ele é agradável socialmente. E se alguém o convidar para ir a comer na casa dessa pessoa, o cristão deve ir, é o que Paulo está dizendo aqui. Os seus familiares estão te convidando, os primos distantes estão te convidando para comer na casa deles. Vá lá comer na casa deles, se alimente junto com eles, desfrute, porque os melhores momentos em que muitas vezes nós ganhamos o coração
e até nós consolidamos amizades, é quando estamos diante de um pedacinho de carne, né? É bom demais. É bom demais. Né? É uma beleza. A carne é um fator de agregação sensacional, né? E as irmãs ótimas em culinária aí são muito boas pessoas. Porém, Paulo diz, continuando no versículo 28, mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, pois o que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outra? Ou seja, essa pessoa está falando, ela resolveu falar, olha, essa comida aqui, eu dediquei ela ao Exu Caveira. Essa comida que nós vamos comer aqui, eu dediquei ao Exu Caveira, ao Sete Encruzilhada, ao Pombagira. Só para falar aqui alguns ídolos, tá? Tem muitos outros ídolos. E aí, o que Paulo está dizendo, ele está citando o versículo 24, né? A terra e a sua plenitude são do Senhor, tudo pertence a Deus, tudo é da a sua soberana, né? O seu nome está em tudo. Não devemos temer essa comida, porque se damos ações de graças, até mesmo uma palavra profética, uma promessa que Jesus dá, e se comerem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, quanto mais uma comida sacrificada a um ídolo que não é Deus. Porque o Deus verdadeiro é só aquele que criou os céus e a terra. Aleluia. Mas, meus amados, por causa da consciência desta pessoa que te convidou, o anfitrião, o cristão não deve comer. Agora ele tem que se levantar respeitosamente, educadamente, e levantar-se dali e dizer, olha, eu sinto muito, mas até eu não saber, tudo bem, mas você foi falar. Porque, meus amados, essa pessoa que falou, olha, isso aí é prometido ao Deus tal. Se ela ver você comer, é o que Paulo está dizendo para os irmãos. Se essa pessoa, que é anfitrião, que te convidou, se ela ver você comer uma comida, e você sabendo que a comida é consagrada, e você comer mesmo assim, a mente da pessoa é fraca. E ela vai pensar, a consciência dessa pessoa vai ficar abalada, porque ela vai pensar assim, ela vai dizer no coração, esse cristão não é diferente dos outros. Essa pessoa vai te julgar, ela vai julgar o cristão que comer, que aceitar comer. Na primeira garfada que você der, já vai perder o seu testemunho. Se ele come comida consagrada sabendo que é de outro Deus, então a fé no Jesus dele é fraca, ou então o Jesus dele é fraco. E a pessoa não sabe nada. Ela não tem conhecimento de nada. Mas quando você aceita comer uma comida de uma entidade, você está tendo comunhão com essa entidade. Por isso que nesse setembro nós vamos voltar a tomar a ceia do Senhor. Porque a nossa comunhão é só com Jesus Cristo. Aleluia. Nós só comemos a carne e o sangue dele. Glória a Deus. Só ele. E, meus irmãos, de alguma forma, quebra-se totalmente o conceito da liberdade absoluta. Porque a minha liberdade está condicionada à consciência dos outros também. Está vendo como é que é ser cristão é diferente? Há pessoas hoje em dia que se convertem e acham que a única consciência que elas devem se submeter é a sua própria diante de Deus, de fato. A minha fé tem que ser sem fingimento e uma fé de consciência boa com Deus. É o que Paulo fala para Timóteo. Mas não é somente da consciência boa para com Deus. Isso aí é muito bom ter, porque tem gente que nem isso não tem. Tem gente que está fazendo coisa aí que não tem consciência diante de Deus.
que não estão vivendo nem de acordo com a consciência diante de Deus. Se eles botarem a mão na consciência, e só Deus vendo, e só Deus sabe. Mas esses que se perguntarem e dizem, mas peraí, por que eu estou vivendo minha consciência boa de Deus? Eu ainda tenho que preocupar com a consciência do meu próximo, com a pessoa, com outra pessoa que não conhece a Cristo? E acham um absurdo, mas é porque nós vivemos num mundo onde nós estamos inseridos nessa liberdade absoluta, onde o ego é absolutizado, onde o meu direito está acima de tudo. Mas no cristianismo, eu tenho que buscar primeiro o que é do interesse do outro, e não o que é meu próprio. E aí que dá um choque da cultura cristã. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. Todo mundo que se julga cristão possui compromisso com as almas humanas, com as outras almas. É maduro o suficiente, preferindo não comer uma comida, não fazer um passeio, não fazer uma visita, não comprar uma coisa, não ter relacionamento com uma pessoa, se isto se tornar um motivo de impedimento para que outra pessoa aceite o Evangelho. Qualquer coisa, comida foi um exemplo pontual, mas qualquer coisa, que é um pequeno gesto, comida simplesmente é um gesto pequeno, mas se comida, que é um gesto pequeno, for impedimento para alguém aceitar a Cristo, eu prefiro não comer. E você? Significa que você é maduro na fé, que você entende que tem coisas mais importantes do que a minha liberdade de fazer o que eu quero, de estar aonde eu quero, de fazer o que eu quero na hora que eu quero. O evangelho que pregamos não pode ferir a consciência fraca de alguém. Esta é a lei do amor. Isso é buscar o que é do interesse de outro. Eu quero voltar para o texto. Para finalizarmos. Está todo mundo entendendo aí? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus pela Igreja de Coríntios. Ela mostra tanta coisa para nós, com seus problemas, né? Nos ajuda tanto. Louvamos a Deus porque o Senhor fez isso. E aqui diz, por que, pois, versículo 29, a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Por que eu tenho que ser criticado por aquilo que eu dou graça? Se eu estou dando graça para a comida, por que eu não sou criticado? E essa é a questão que eu tenho que calar em nome do amor. Tem muitos direitos que eu tenho que fazer calar dentro de mim, porque a minha alma é cheia de anseios. Eu quero ser justificado, eu quero ser indenizado, eu quero ser pagiado de todos os jeitos. Mas a palavra de Deus diz que é para calar essas ânsias, esses desejos, em prol do interesse do que é do outro. Só o cristianismo que possui esse traço de altruísmo e de fraternidade, que visa a glória de Deus. Se você vive para a glória de Deus, o simples ato de comer e de beber está impregnado de um significado espiritual tão evidente, tão claro, que quando você passar, as pessoas vão dizer, ali vai um cristão, e as pessoas serão salvas só de olhar a sua vida. Eu posso ouvir um amém. Creia. Um simples ato. Se através desse ato busca-se a glória de Deus em tudo que fizer, o resultado é que não haverá escândalos. Olha só a volta, olha só em redor. Quantos escândalos? Os inimigos têm munição e material
para argumentar e falar mal da igreja. E Paulo diz aqui, olha, para não ser motivo nem para os judeus, nem para os gentios, versículo 32, e nem para a igreja de Deus. Não ser motivo de forma alguma de uma inadequação entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. As pessoas estão olhando nossas vidas e querem motivos para relacionar Deus com aquilo que nós estamos vivendo. Que Deus dê-nos graça e nos ajude a fazer essa facilitação, para que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver em tudo que existe uma relação entre nós e Deus. Glória a Deus. Eu já falei do argumento que Satanás usa, que é ligado à liberdade absoluta. Mas sabe qual que é o argumento e o mais valioso princípio que Deus usa para falar sobre liberdade? É a verdade. João 8,33, que nós tentamos falar. E conhecereis a verdade vos libertará. Para Deus é muito cara a verdade, porque a verdade custou o preço do seu sangue, do seu filho. Porque Jesus Cristo, ele é a verdade. A liberdade espiritual nos liberta de nós mesmos, do nosso egoísmo, da nossa avareza, da nossa maldade, da nossa inveja, do homicídio, da imoralidade e tudo mais. Somente aquele que crê que Jesus Cristo é a verdade é liberto do pai da mentira. Por isso é que as pessoas se deixam levar por essas fábulas e ilusões. Porque o pai da mentira é o pai delas. Mas aqueles que conhecem a Cristo, a verdade que liberta, sabem que a verdade, ela é clara como a luz. A verdade não é cinza como 50 tons. A verdade não é maleável como areia. A verdade é concreta. A verdade não é circunstancial. A verdade é eterna. Ela não é coisa de um momento. E não existem muitas versões da verdade. Porque só existe uma verdade. E a verdade é Cristo, o poder que liberta. Meus amados, é o Cristo da Bíblia que nós estamos falando. E a verdade é absoluta. Só veja uma coisa comigo. O diabo diz que a liberdade é absoluta. Deus diz que a liberdade é condicionada. Que só a liberdade é em Cristo. Mas o diabo, ele contrapõe Deus de todo jeito. E enquanto Deus diz que a verdade é absoluta, o diabo, com todas as suas forças, e cada vez mais, porque vê que o fim já se aproxima, vai tentar dizer o contrário. A verdade é relativa. Mas nós não vamos ceder. Amém? Amém. Nós não vamos negociar. A verdade é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero finalizar com um exemplo. Um exemplo positivo de um homem que foi para a glória recentemente, pastor Joaquim Cota, lá da igreja de Sabará. Estávamos falando, estávamos conversando com alguns pastores, cada um conhece lá o atual pastor lá, o presidente dele, foi o vice, né, pastor Hermes, e ele me contando que o pastor Joaquim chamou um especialista para falar sobre renda familiar e sobre finanças para a igreja. Uma igreja grande que tem em Sabará, a primeira igreja de Sabará, uma igreja grande lá, muito bonito, por sinal. E ali o especialista, um homem que veio do meio bancário e que também pregava palestras por aí, inclusive do nosso meio, começou a ensinar as pessoas como se resolver os problemas das dívidas, como resolver os problemas financeiros, como solucionar os seus problemas na área de dinheiro. E entre as dicas lá, no momento em que ele fala sobre como fazer com uma dívida impagável com o banco. E aí o especialista
deu a seguinte orientação: olha, se a dívida é impagável mesmo, o banco já tem muito dinheiro. Então, espera para escrever, que dentro de 5 anos vai vencer. E aí você fica com o nome limpo de novo. E aí? O pastor Joaquim se levantou lá, e às vezes quando a gente convida a pessoa, né, a gente situações que a gente vive e se resigna nessa hora, o pastor Joaquim levantou e disse: não, irmão, você está dizendo que a orientação que nós temos a dar é que, se em vez de um cristão viver a vida correta, resolver seus problemas, acertar suas dívidas, ele tem que comprar, dar calote e esperar os 5 anos passar. Esta é a mensagem que nós queremos deixar? Dói, dói. E eu assim, meu Deus, é isso mesmo? O Evangelho se preocupa em transmitir uma vida de lisura, transparência. Se de alguma forma nós deixamos a demonstrar a ideia de que o caminho para se resolver os problemas é o jeitinho, nós estamos dando margem para que o mundo diga: olha, crente é tudo caloteiro. Em vez, uma coisa é a seguinte, nós sabemos que a dívida é impagável, não tem como, tem que pelo menos ir lá negociar, concorda? Pelo menos ir lá tentar resolver. Se não tiver jeito, não tem. Mas pelo menos não foi uma atitude passiva e meio malandra. E são essas situações que estão aí cravejando o Evangelho de escândalos aqui e acolá, pelas formas que o mundo influencia. Que Deus nos ajude a abandonar essa ilusão da liberdade